São os irmãos com a paz do Senhor, amém? Por gentileza, tome o seu assento, glorificando o nome do Senhor nessa manhã, porque é sexta-feira e nós estamos vencendo mais uma semana, amém? Glória a Deus. E não é um vencer daquele de quem cansou, é um vencer daquele quem descansou no Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo no capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu São João. E nós vamos ler alguma coisa que a mim me encanta muito, de sempre ler essa passagem. E hoje, no rápido devocional, eu gostaria de falar um pouco a respeito disso com os irmãos, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele me dá, ao meu pastor, pela oportunidade que Ele sempre me dá também, aos irmãos que sempre têm paciência para nos ouvir, sabendo que é Deus quem fala conosco e através de nós, todas as vezes que a gente abre a sua palavra, né? Uma vez alguém fez um comentário num dos lugares que o nosso pastor foi e disse assim, nossa, como ele prega a Bíblia, né? Ele sempre prega assim Bíblia, a pessoa fez o comentário, né? Aí alguém que estava do lado falou, não, de vez em quando ele usa a revista do Tio Patinhas e a Veja. Nós sempre usamos a Bíblia, irmãos. A Bíblia é sempre o nosso manancial, amém? A Bíblia sempre é da onde nós extraímos as mensagens que podem mudar a nossa vida e que já mudaram a nossa vida em outras ocasiões, né? A partir do versículo 19, a palavra de Deus diz assim, do capítulo 20. Chegada, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas cerradas por medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem Jesus. Disse-lhes então Jesus a segunda vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e aqueles a quem retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Glória a Jesus. Eu acredito, irmãos, nessa minha breve caminhada com o Senhor Jesus, e já percebi que a salvação no Senhor Jesus Cristo nos trouxe muitos presentes. Nós recebemos muitos presentes através da nossa salvação no Senhor Jesus Cristo. Desde a nossa comunhão com o Espírito Santo, a nossa salvação, por assim dizer, o perdão dos pecados, a transformação da nossa vida, a transformação do nosso caráter. Nós recebemos a igreja, o ambiente da igreja, que é essa bênção, né, que nós podemos estar juntos, a comunhão com os irmãos. E tantos outros presentes nós recebemos através da salvação do Senhor Jesus Cristo que Ele nos deu. Mas eu acredito que um dos maiores presentes que a gente pôde receber é a paz. A paz é um presente que o Senhor nos deu que nós não poderíamos comprar. Não tinha condição de que nós tivéssemos, primeiro, paz com Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor nos resgatou e nós éramos inimigos de Deus. E aquele que é inimigo do Senhor não tem paz com Ele. Aquele que anda em guerra com alguém não tem paz. Esses dias atrás, o presidente da República Americana assinou algumas cartas não permitindo que alguns países entrem, alguns membros daqueles países não entrem aqui nesse país. E é interessante pensar, irmãos, que essas pessoas que não podem entrar aqui nos Estados Unidos, elas nem sempre são pessoas que têm um intuito de inimizade com o país. Muitas delas, como já foi colocado, são pessoas que queriam se refugiar aqui no país. Queriam fugir da zona de guerra lá, mas por conta de onde eles vêm, eles são considerados pessoas não gratas aqui e não podem entrar. Não importa o sentimento que a pessoa tinha. Não importa se ela fala, não, estou indo para os Estados Unidos para mudar de vida, mas de onde você é? Da Síria, não pode entrar. Percebe que a gente às vezes tem essa questão de olhar para o mundo e falar assim, mas é uma pessoa tão boa, é uma pessoa tão agradável, né? Só falta ser crente. Eu já usei essas frases alguma vez, né? Puxa, esse sujeito é tão gente boa, só falta ser crente. Pois então, existe uma carta contra ele. Existe uma cédula que é contrária àquela alma. E ela não pode entrar no repouso de Deus, porque ela não tem paz com Deus.
A paz é um presente caro, irmãos. A paz com Deus é um presente caro. Mas a palavra de Deus nos diz que não foi somente a paz com Deus que o sangue de Jesus nos comprou, porque o sangue de Jesus nos deu acesso à paz de Deus, mas também paz uns com os outros. Se nós não entendêssemos que Jesus é o nosso Senhor em comum, e nós não vivêssemos essa realidade, nós também andaríamos nos degladiando. E você já percebeu o ambiente pacífico que é a casa de Deus? O ambiente pacífico que é a comunhão da igreja? Como é bom que nós podemos nos abrir, como Paulo disse assim, comunicar aos santos nas vossas necessidades. É verdade. Por que nós podemos fazer isso? Porque o ambiente da igreja é um ambiente de paz. Ele falando também em uma das suas cartas, fala assim que é uma paz que vai além do nosso entendimento. A gente não consegue compreender. E por último, irmãos, é também a paz de bem-estar. É aquela paz que, apesar de tudo que acontece lá fora, você tem confiança na pessoa que lhe chamou. Quando Jesus chega, irmãos, nesse momento na casa que eles estavam escondidos, alguns deles ali falam que é a casa de João Marcos, aquela mesma casa onde Pedro voltou, né? Naquela casa que eles estavam escondidos ali, quando Pedro foi preso, lembra? Ele foi liberto em Atos dos Apóstolos. Alguns irmãos dizem que é aquela casa que eles estavam escondidos ali também. E eles estavam num momento bastante complicado da vida deles. A pessoa que eles tinham a expectativa de que iria mudar a vida deles tinha sido presa, morta e enterrada até aquele momento. Havia alguns reportes já daquela manhã que as mulheres tinham encontrado o sepulcro aberto, mas naquela época, reporte feminino era uma coisa que as pessoas ouviam muito. Não fazia muita diferença se as mulheres tinham ouvido. Se você for ao capítulo 25 do Evangelho de Lucas, o Cleopas está falando para Jesus, sem saber que era o Jesus, ele fala assim, é bem verdade que algumas mulheres nessa manhã encontraram o túmulo aberto, mas até agora, ao terceiro dia, a gente não viu nada. Ele fala que realmente alguma coisa aconteceu, mas que isso não mudou nada, porque ele ainda não tinha visto o Senhor Jesus. Mas logo depois, ali no final do capítulo 25, ele percebe e o coração dele ardia, então ele viu que era o Senhor Jesus e volta para Jerusalém. Mas nesse mesmo tempo, seus irmãos estão lá escondidos dentro da casa, morrendo de medo. Você já percebeu, irmão, se toda a sua esperança fosse embora, como você sentiria o seu coração? Se tudo aquilo que você tivesse como mais sagrado para que você tivesse uma percepção de futuro, fosse completamente excluído da face da terra, não tivesse mais como você ter esperança naquilo, como é que você se sentiria? Eu acho que você não se sentiria muito diferente daqueles discípulos, ou talvez pior. Eles estavam ali escondidos naquela casa, morrendo de medo. E se você lembrar, alguns capítulos para trás, por volta do capítulo 17 ou 18 de João, e nos outros evangelhos, ainda também na parte da paixão do Senhor Jesus Cristo, quando ele está se preparando para ser preso ali, está naquela preparação e vai ser preso, vai ser morto, né? E depois sepultado, Pedro chega para Jesus e fala assim, Jesus, o senhor jamais vai morrer. Se o senhor tiver que morrer, eu morro junto, eu morro primeiro. E todos os discípulos, a Bíblia conta, concordaram com Pedro. Muita gente fala assim, Pedro falou que ia morrer no lugar de Jesus, fez, mas todo mundo concordou junto. Todo mundo falou assim, é verdade, nós vamos mesmo. Nós vamos. Não, o senhor não morre, não. E é justamente aquilo que eles prometeram para Jesus de todo o coração que não ia acontecer, é justamente o que aconteceu. Então, além de medo pelos romanos, eles tinham também vergonha pela promessa deles que eles mesmos quebraram. Pedro, quando sai da visão de Jesus, indo embora, a Bíblia fala que ele chorava amargamente depois de ter negado Jesus. Ele estava numa situação muito complicada. O coração dele tinha perdido completamente aquele sentimento que ele tinha de autoafirmação. Não, eu vou, e eu vou com o Senhor. E não, o Senhor não vai acontecer isso. Que Jesus até uma vez repreendeu, falando isso, que aquilo vinha de Satanás. Para trás de mim, Satanás. E naquele momento, quando eles estão ali dentro da casa, a palavra de Deus fala que Jesus entra na casa sem usar a porta. Olha, Jesus não precisa da porta para entrar na nossa casa, viu? Para ele transformar o ambiente que nós estamos, ele não precisa da porta. A Bíblia fala que ele está à porta e bate, que aquele que abre, ele deixa entrar. Mas não se preocupa não, viu? Ele não precisa da porta, ele bate na porta porque ele é educado, porque ele quer que você abra a porta do seu coração. Mas aqui nessa passagem, fala que ele não usa a porta.
que ele aparece no meio deles. E quando ele aparece no meio deles, eu amo essa passagem, porque Jesus não chega no meio deles e fala assim, aham, seus frouxos. Ele não chega e fala assim, agora vocês estão aí escondidos, né? Tive que fazer sozinho. Olha só, olha a situação que vocês estão aí. Vocês não veem que vocês estão com medo? Vocês estão com medo do quê, rapaz? Estou aqui. Não, ele chega e fala, paz seja convosco. Sabe por quê? Porque Jesus sabe da condição do nosso coração. Ele entende que sem a paz dele, a nossa esperança está completamente quebrada. Ele sabe. Ele sabe que essa porta aberta aqui nessa madrugada, talvez é a última esperança do seu coração. Ele sabe. E quando ele te recebe na sua presença, ele não vai olhar na sua cara e falar assim, seus incrédulos. Ele vai falar assim, hoje eu te dou paz. Porque é isso que você precisa. Paz seja convosco. Parece que o alvoroço foi tão grande quando João escreve que Jesus repete. Paz seja convosco. E ele assopra sobre ele e fala assim, eu vos entrego o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmãos, é a confirmação que agora nós somos filhos. Lembra que o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E nesse momento, irmãos, o ambiente da casa se transforma. Um ambiente de medo pela situação anterior se transforma em um ambiente de alegria, por ver o Senhor Jesus, por tocar nas feridas, por perceber que aquele que prometeu cumpriu toda a promessa que fez. Deixa eu falar para você. No momento em que você estiver sozinho e separado com o Senhor na sua oração, lembre-se que aquele que lhe prometeu ressuscitou. Nós não temos uma fé vã, nós podemos ter paz com Deus, nós podemos andar em paz com Deus. A paz de Deus é eficaz. Paulo falando a Timóteo, ele diz assim, que muitos andam com aparência de piedade sem acreditar na eficácia dela. Nós acreditamos na eficácia da piedade. Nós cremos na eficácia dessa paz, desse amor que nos salvou, desse sangue de Jesus. Nós sabemos que ele transforma realmente a vida. Nós não estamos andando na aparência da piedade, nós acreditamos profundamente nessa paz que transformou a nossa percepção de vida. Por último, eu queria contar um rápido testemunho para a gente aplicar melhor essa paz. Nosso pastor no Brasil, ele conta essa história de um concurso de pinturas que aconteceu lá no interior de São Paulo. E ele falou que teve um concurso de quadros e o motivo das pinturas era a paz. As pessoas tinham que pintar um quadro a respeito da paz. E muita gente pintou muita coisa. Algumas pessoas pintaram paisagens, o sol nascendo, um dia ensolarado. Mas a pintura que ganhou e que venceu esse concurso era um penhasco, num dia chuvoso, do lado do mar. E as ondas batiam no penhasco. Era um quadro que lembrava tudo, menos paz. E as águas batiam no penhasco e tinha relâmpagos no céu, e o artista foi tão feliz em retratar aquela cena de tempestade, só que na fenda da rocha, naquela tempestade, tinha um ninho. Tinha um ninho de pássaros. E naquele ninho de pássaros, a mãe alimentava os pintainhos como se nada tivesse acontecendo. Essa é a paz que Jesus nos oferece, irmãos. A paz que o mundo não entende e não pode dar. Porque essa paz, irmãos, ele nos dá no meio das maiores tribulações da nossa vida. Você pode ter essa paz nessa manhã e desfrutar dessa paz na sua oração. Então, irmãos, receba a paz de Deus na sua vida no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Que gostoso.